Hey, eu sou o Dinast e esse é o canal Nerdificação Dinast. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um rapaz que gastou 1,3 milhões em um jogo MMORPG. Isso poderia ser olhado de uma maneira bem assustadora, né? Tipo, nossa, é muita grana. E é verdade, é muita grana. E como que o cara fez isso? O porquê? E entender a situação, da onde ele tirou esse dinheiro, você vai entender nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro, um homem de 31 anos no Japão, em um jogo chamado Magic Sword Legends, gastou uma quantia mais ou menos de 40 milhões de ienes, que daria ali por volta de 1,3 milhões. A origem do dinheiro, que era da sua avó e estava na poupança, uma vozinha de 82 anos, ou seja, né, ela já era bem velhinha, né. E o porquê que o cara fez isso? Nesse vídeo nós vamos falar, do porquê que o cara fez isso, o que motivou ele a fazer isso e os impactos da família. E já que a gente já começou a falar sobre os impactos da família, né, e tal, imagina você, eh, sei lá, você tem um irmão, tem 31 anos, e ele gasta toda a poupança da sua vozinha em um jogo online, Magic Sword. Então, quando a gente olha pra isso, pra essa situação, que conclusão a gente chega? Cara, esse cara, ele era um viciado, ele tinha, problemas mentais, por não pensar na família dele e simplesmente só querer fazer essa situação, que era uma situação, de extrema destruição, tanto para a poupança da família dele, tanto para a família dele. Ninguém ia ficar feliz, numa situação dessa, né. E a gente olha a repercussão na família que deve ter dado, esquece que deve ser, tipo, literalmente ter destruído, né, o mental de todos os familiares, principalmente os netos, filhos, né, que estão mais cientes. A vovozinha, com todo respeito, ela já tem 82 anos, ela já teve uma vida, né, provavelmente esse dinheiro que ela tinha guardado não era para ela, era um dinheiro, consequentemente, para a família, né, para ficar ali uma reserva de emergência. E o porquê que isso aconteceu? Lembrando que tudo isso é possível, todas essas situações de pessoas que gastam muito dinheiro em um jogo são possíveis de acontecer depois que acabou, né, o mercado de jogos pagos, né. Por exemplo, quando os jogos começaram a ser lançados lá nas épocas mais antigas, Nintendo, eh, Sega, PlayStation, como que os jogos funcionavam? Você tinha que comprar o videogame, você ia comprar o jogo, senão você não conseguia jogar. Hoje não, hoje você tendo um computador ou até mesmo celular, você consegue jogar jogos de graça. E onde que mora a imoralidade disso? Aí mesmo. Eu acho que não existe problema nenhum você ter um jogo online que precise gerar uma receita e venda cosméticos, vendam coisas que vão fazer o jogo se manter no jogo. A questão é quando isso começa a ser algo acima do normal, podendo se dizer até que com preços abusivos. Então, como que a gente chega nessa conclusão? Se você vê um jogo que ele é de graça e para você jogar, você ganhar, você ficar forte, você precisa pagar, cara, a chance desse jogo ser uma cilada, te dar uma experiência supostamente boa, mas que você vai se arrepender no futuro, é extremamente grande. Então a gente já pode começar olhando por essa perspectiva. Jogos que são de graça e são pay to win, né? Ou seja, aqueles que você pagam para precisar ganhar, para ficar forte, para precisar ter mais vitórias, são uma cilada. E
esses jogos não estão tendo a repercussão que deveriam ter. Negativa, no caso. Os players barras jogadores, eles não se preocupam mais em boicotar esse tipo de jogo. Por exemplo, os FIFAs, né, que são jogos das cartinhas, e pra gente, tem muita gente que gasta muita grana para ter esse tipo de as melhores cartas, os melhores personagens, ou até outros jogos, né, que você tem que pagar para ter algum item, para ter algum personagem. É nitidamente pay to win. E por que que nós precisamos se colocar nessa situação? Exato, a gente não precisa se colocar nessa situação de extremo desvantagem, porque existem muitos jogos bons que podem ser de graça e que é gratuito para você jogar, ou até mesmo que não são pay to win. Por exemplo, um grande caso, né, é o League of Legends. Ele é um jogo que se mantém, tem uma receita alta, mas ele não é pay to win, ou seja, ele não precisa que você pague para que você tenha, como eu posso te dizer, resultados bons, sabe? Você paga e tudo que você paga lá é cosmético, é uma roupinha aqui, é um ícone ali, é coisas bem frufru, sabe? Tipo, não tem nada de gameplay ou de que você precise pra você ter um desempenho melhor, sabe? E é um jogo que deu muito bom. Esse tipo de jogo deveriam ser mais deveriam ser não só elogiados pelos players, essa mecânica, né? Não sobre o League of Legends especificamente, que eu tenho diversas críticas dele. Mas deveriam ser olhadas e trabalhadas e pensadas assim, pô, mano, é verdade. Talvez esse tipo de vídeo, esse tipo de jogo que traz essa mecânica abusiva, pay to win, nós players, jogadores, devemos ir contra. Devemos boicotar para que esse tipo de prática não exista mais. Mas a gente sabe que é uma grande responsabilidade de muitas pessoas continuar financiando esse tipo de jogos. E eu acho que as empresas estão extremamente erradas de abusarem do vício das pessoas, né? E nesse caso, é um vício destrutivo, né, mano? Quase beirando o tigrinho, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam ter mais cuidado com isso. Esse é o grande problema, né, dos jogos de microtransações. Eu acho que a gente não deveria ficar investindo tempo e ter muito cuidado, né, com toda essa situação. Então, esse foi um caso, mas tem mais dois casos que aconteceu. Uma menina de 13 anos na China gastou $64.000 em jogos móveis em 4 meses. Um outro adolescente de 16 anos gastou $12.000 em PUBG Mobile, sabe? Eu acho que quando a gente se coloca numa posição que a gente acha tudo bem jogar esse tipo de jogos, em algum momento a gente pode achar normal querer fazer uma transição aqui. Depois que você faz a primeira, eu acredito que é um limbo para você continuar fazendo as próximas e próximas, né? Então, o cara ele errou, sim, mas o que justifica ele ter feito isso? Nada. Mas ele era um viciado e a empresa soube explorar muito bem isso, né? Não diretamente, mas a empresa tem lá as promoções, os pacotes, as vendas dela, e o cara ele não teve uma educação financeira, ele nem sequer uma conscientização familiar, porque o dinheiro nem era dele, era da poupança da avó. Então, mais um caso aí de uma pessoa que foi destruída pelos jogos. Não vou dizer que a empresa diretamente fez algo de errado, ela colocou lá para vender e o cara comprou. Mas a gente devemos sim criticar esse tipo de atitude de empresas. Então, se você vê jogos pay to win, cara, não só deixe de jogar esses jogos, como incentive os seus amigos a não jogarem também. Tem inúmeros jogos gratuitos que pagar é só cosmético e que vai valer muito a pena a gente ensinar para as empresas que esse tipo de jogo não será bem-vindo, que não será bem aceito. É isso, essa é a minha opinião. E coloca aí nos comentários o que você achou, tá bom? E
Até a próxima.